vezes ouvimos: Deus criou tudo do nada. A verdade é que tudo foi criado por sua palavra e nós simplesmente a consideramos com admiração. Depois que as estrelas caírem do céu e a criação estiver dobrada como uma camisa, a palavra de Deus ainda será a mesma. Não podemos adicioná-lo ou adicionar alguma coisa a ela e nem apagar alguma coisa dela. A advertência final das Escrituras é um lembrete da grande tragédia que espera qualquer um que use uma das pontas de lápis contra a palavra de Deus. A advertência é declarada da seguinte forma: se alguém lhes acrescentar as palavras deste livro, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. E se alguém tirar das palavras do livro desta profecia, Deus vai tirar a sua parte na árvore da vida e na cidade santa que são descritas neste livro. Esses versículos estão em Apocalipse capítulo 22, o último capítulo da Bíblia, versículos 18 e 19. A palavra de Deus foi estabelecida para sempre no céu muito antes de ser gravada em pedra ou impressa em papel. Você pode ler isto no Salmo capítulo 119, versículo 89. As consequências da advertência final do Apocalipse ecoam o primeiro lugar que alguém adulterou a palavra de Deus, o Éden e a árvore da vida. A advertência também nos leva ao lugar final para aqueles que confiam na palavra de Deus, a cidade santa. No entanto, nos encoraja a tomar nosso lugar como ouvintes. Quem ouve, diz ali as Escrituras, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 17. Muitos têm argumentado que a advertência de Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, que já citei, é apenas para o próprio livro. No entanto, o livro é intitulado A Revelação de Jesus Cristo. Seu conteúdo não apenas descreve uma pessoa, mas também a conclusão de seu plano. Alterar qualquer um os outros 65 livros, mais o Apocalipse 66, é alterar o final. Se você adicionar ou subtrair da prosa, fará o mesmo com a pessoa que ela revela. Por que tiraríamos algo de um homem que levou nossos pecados? Por que acrescentar ao texto que nos diz que ele fez tudo para nos salvar? A advertência final é proferida pelo Verbo feito carne, Jesus Cristo. Já que ele é a mensagem final de Deus para o homem, não é surpresa que ele usa a frase "este livro" 4 vezes neste último aviso. Nossa confiança em nossa salvação deve ser baseada neste livro, a Bíblia. Muitos não chegam a estar 100% confiantes na salvação, mas se as Escrituras estão 100% seguras de seu conteúdo, nós também podemos estar. Quando Deus fez o homem, ele soprou, ele deu vida. A história está em Gênesis capítulo 2. Quando Cristo morreu pelos pecados do homem, ele soprou e nos deu vida eterna. Lucas capítulo 23. E quando Deus desejou nos assegurar de tudo isso e muito mais, ele soprou as Escrituras. Leia 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. A palavra de Deus é viva e vivificante para aqueles que ouvem e aceitam suas boas novas como são. Acrescentar um capítulo, ou seja, capítulo 23 de Apocalipse, ou um livro, 67, a Bíblia nos deixa com nossas palavras, não as de Deus. Ou seja, nós acrescentamos, portanto fica esses capítulos, o livro, as nossas palavras, e não é a palavra de Deus. A eternidade não adulterará a mensagem deste livro. Por que nós o faríamos? O autor se revela nas Escrituras, tornando-se parte de sua própria narrativa. O Senhor Jesus entrou nas páginas de sua história para que pudéssemos conhecê-lo.
Cristo estende sua oferta a todos os que ouvirem suas palavras, suplicando-nos que acreditemos em sua palavra. A crucificação, ressurreição e retorno de Cristo ao céu e depois para buscar o seu povo é de fato nossa própria salvação. São todos assegurados pela mesma palavra que nos assegura que Ele nos ama. A Bíblia me diz isto, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A Bíblia diz também, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esses versículos estão em João capítulo 3, do versículo 17 ao 18. O apóstolo Pedro, falando aos religiosos da sua época, religiosos, mas não salvos, que fora de Cristo não há salvação. Note o que ele disse. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Isso está registrado em Atos capítulo 4, versículo 12. É somente sobre esta base e nenhuma outra que você pode ser salvo. Se você deve ser salvo, então o pesado fardo dos seus pecados precisa ser removido. Se o pesado fardo precisa ser removido, a pena pelo pecado precisa ser aplicada em alguém. Se a pena pelo pecado precisa ser aplicada em alguém, então Jesus precisava morrer, pois a pena para o pecado é a morte. Você não poderia suportá-lo sem perecer miseravelmente. Assim disse o apóstolo João, pelo seu nome vos são perdoados os pecados. 1 João capítulo 2, versículo 12. Não pelas obras que você possa praticar, nem pela sua moralidade, mas pelo nome de Jesus. A resposta não poderia ser mais simples. A misericórdia flui hoje mesmo. Não por meio de alguma relíquia em alguma cidade santa, nem por meio do toque de alguma mão santificada, mas de um vitorioso e ressuscitado Cristo no céu. Pode-se ter acesso a Ele estando em qualquer lugar. Toque nele, ou, em outras palavras, se preferir, creia nele e você será salvo. É somente pela fé. As Escrituras são conclusivas quanto a este ponto. A salvação não é por meio das obras, nem por fé e obras combinadas, mas somente pela fé. Note o que as Escrituras diz sobre isso de uma maneira clara, transparente, que até uma criança pode entender. Porque pela graça sois salvos. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Esses dois versículos claros e maravilhosos estão em Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9. Mas preciso alertar que há ou existe multidões de pessoas que creem no que ouvem acerca de Cristo e do Evangelho, mas que nunca creram confiadamente no Senhor Jesus para a sua salvação. Talvez você diga admirado, o que quer dizer com isto? Não parece haver muita diferença? Pelo contrário, existe uma diferença da máxima importância. Suponhamos que eu esteja a passear com um amigo numa das ruas principais de alguma grande cidade. O meu amigo, numa certa altura dessa caminhada, ele me diz: você vê aquele grande edifício na esquina, com uma tabuleta de metal? Respondo afirmativamente. Ele diz novamente: bem, é ali que fica o maior especialista em doenças do coração.
Vêm doentes de todos os pontos do país para consultarem com ele. Os seus êxitos têm sido grandes e numerosos. Nesta altura, o famoso médico sai do edifício e entra em seu carro, pelo que tenho a oportunidade de vê-lo. Felizmente, o meu coração funciona muito bem. Acredito em tudo o que o meu amigo me informou acerca do médico, mas as informações não têm para mim importância, pois não necessito dos seus serviços clínicos hoje. Suponhamos, porém, que poucas semanas depois desta conversa, eu adoeça de repente com fortes crises cardíacas. Lembro-me logo daquele médico. Mando chamá-lo e coloco-me sem reserva em suas mãos, recuperando assim a saúde. Agora, já conheço o médico, conheço a sua perícia e quando falo dele, é com ânimo, pois estou grato por aquilo que me fez. Em resumo, entreguei o meu caso ao médico e descansei confiado em sua sabedoria e capacidade, enquanto antes apenas acreditava no que ouvia acerca dele. Esta é a única resposta sensata. Fé no Senhor Jesus, fé para a salvação, como um pecador perdido. Descansa nele, totalmente nele. Mas cuidado para não perder sua alma eternamente só por causa desta pequena questão. O tempo. Ou quando? Note o que a Bíblia diz. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2. Note, agora é o tempo aceitável. Agora é o dia da salvação. Vá ao Senhor Jesus pela fé. Portanto, se como pecador perdido aos olhos de Deus, você tiver crido de todo o coração, tiver aceitado o Senhor Jesus como tendo sofrido na cruz por todos os pecados cometidos por você e tendo ressuscitado para a sua justificação, então o Cristo na glória é aquele em quem você está agora firme e seguro. Você está nos ombros e nas mãos do bom pastor, e ele nunca o deixará de assim conduzir até que o tenha introduzido no lar celestial. Se assim verdadeiramente creu, você já foi feito membro do corpo de Cristo, a igreja verdadeira, ligado ao seu Senhor pelo Espírito Santo. E agora, a caminho do lar, ele se alegra em reunir os seus em torno de si, fora do arraial, ou seja, do sistema religioso, da cristandade dos nossos dias. Reunido em torno de si e ao seu nome exclusivamente, até que ele volte para levar-nos todos a este lar, para estarmos sempre com ele e sermos semelhantes a ele, por todo sempre, na glória, para o seu eterno louvor.